ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda hoje. Vamos começar uma nova série de estudos, que é a pergunta: como é Deus? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. E pode ser que em certos pontos eu seja até um pouco dogmático. Acho que vai chegar um dia em que as pessoas vão dizer: não vamos ser dogmáticos? Vamos falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Antes de começarmos o nosso estudo, quero expressar a nossa sincera gratidão e apreciação a todos os nossos amigos que têm sido tão graciosos orando por nós. Agradecemos a Deus por cada lembrança de você, amigo, que tem fielmente apoiado o nosso ministério. Você deve se lembrar que este ministério de rádio depende inteiramente de nossos ouvintes e do seu apoio. Você é a vida deste programa e sem a sua oferta e suas orações, possivelmente não poderíamos continuar. Cremos que você vai continuar a se lembrar de nós em suas orações e nós também nos lembraremos de você. Muito obrigado. E agora, vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai de amor, no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, nos achegamos a Ti para a glória de Teu nome e para o bem de Teu povo. Pedimos hoje uma ministração especial, Senhor. Tua palavra é uma grande bênção para todos nós e nossos corações. Se alguém que nos ouve neste momento ainda não é salvo, que ele possa tomar essa decisão por Cristo Jesus hoje imediatamente. Por todas as nossas queridas crianças nós oramos também pelos velhos, os jovens igualmente. Deus, ministre as suas necessidades espirituais hoje. Que haja, Senhor, edificação para a glória do Teu nome. Livra-nos da tentação. Dê-nos coragem para enfrentar as lutas da vida e as perseguições. Senhor, faça com que haja muitos frutos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois pedimos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos começar nossa série de estudos sobre a pessoa de Deus. Como é Deus? Todo cristão verdadeiro é trinitariano em sua doutrina e em seu ponto de vista. Por exemplo, temos 3 pessoas que pertencem à Santíssima Trindade: Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. As 3 pessoas são coiguais e coeternas. Elas são iguais em poder, em eternidade e possuidores de todos os atributos essenciais da divindade. Não quero crer que as pessoas nos acusarão de pregar 3 deuses distintos. Simplesmente cremos num Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quero concentrar nestes próximos estudos a pessoa de Deus, ou a primeira pessoa da Trindade. Mais uma vez, vamos dizer que em algumas áreas somos muito positivos quando dizemos que somos apoiados pela Bíblia. Alguém já disse: não vamos ser dogmáticos? Não devemos ter medo de ser dogmáticos quando se trata da fé cristã histórica. Ser dogmático não é ser um ditador. Ser dogmático é simplesmente estar confiante naquilo que se sabe ser a verdade. Qualquer um que domina os fatos de qualquer ramo do conhecimento espera que sejamos dogmáticos, a não ser na área da religião. Se eu vou a um hospital ser operado e me submeto ao bisturi do cirurgião, quero encontrar um médico que saiba que tipo de cirurgia eu vou me envolver. Quero um médico que seja completamente isento de erro ou hesitação na hora de manusear seus instrumentos mortais. Eu quero que o meu médico esteja no último grau do conhecimento sobre anestesia na espinha, de tal modo que não participe da discussão dos procedimentos a serem tomados. Quando a vida está em jogo, com que estranha perversidade abrimos mão da certeza? Em nenhum outro lugar exaltamos o homem que diz: é claro que eu seria dogmático sobre isso. Parece-me que, no campo da religião, exaltamos todo tipo de tolerância acima de todas as outras virtudes. Estamos no meio de uma campanha hoje passional para a tolerância religiosa que não permite que nenhuma convicção fique no caminho de uma determinação pétrea de varrer
todos aqueles que demonstrarem lealdade a uma convicção apenas dizendo que isto é que é tolerância. Na falta de uma experiência em primeira mão com Cristo e de sua graça salvadora, multidões de frequentadores das igrejas estão ficando animados com os movimentos que falam do milênio, sendo uma promessa de reunião de todas as religiões num único grupo, sendo uma fórmula mágica para colocar a comunhão acima da convicção. Queridos amigos, temos algumas convicções sobre Deus. Minhas convicções são baseadas na minha compreensão da Bíblia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia durante esta série de estudos, pois vamos ser muito positivos naquilo que a Bíblia diz. Em algumas áreas de meu pensamento teológico, não vou ser dogmático. Algumas coisas eu simplesmente não sei. Para falar a verdade, eu acho que você possivelmente já me ouviu falando isso. Hoje sei menos sobre a Bíblia do que sabia há 40 anos atrás. Para alguns de vocês isso pode parecer ridículo, mas é verdade. O que eu quero dizer é que há 40 anos eu tinha mais respostas que tenho agora e era mais positivo sobre algumas coisas que eu sou agora. Vou ilustrar o que quero dizer agora. Vamos usar a Epístola aos Hebreus como exemplo. Há 40 anos eu era muito positivo com relação à autoria da Epístola aos Hebreus. Hoje, 40 anos depois, já não sou tão positivo assim. Francamente, eu não sei quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Há muitos grandes professores da Bíblia e estudiosos que creem que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Não sei se foi ele que escreveu ou não, e nem serei dogmático sobre isso, pois a Bíblia não fala claramente sobre isso, dizendo que Paulo quem escreveu a carta aos Hebreus. Por isso, não sou dogmático sobre isso. Mas quando encontramos coisas que a Bíblia diz expressamente, gosto de ser bem claro sobre isso. Não quero dirigir este estudo com qualquer sentimento de orgulho ou com a atitude do Senhor sabe tudo. Não. Creio que seja muito difícil algumas perguntas, como as que me fez meu filho quando ele era apenas pequeno. Richard, agora com seus 40 anos, ainda era bem pequeno quando certo dia veio a mim e disse: "Pai, como é Deus?" Esta pergunta tem estado em minha mente por muitos anos, e ele nem sabia o quão profunda era a pergunta quando ele me questionou como era Deus. Meus amigos, eu espero que vocês me perdoem por tentar responder esta pergunta de meu filho. Eu sei que a maior palavra de qualquer idioma ou dialeto é Deus. O pensamento mais profundo em qualquer mente humana é o pensamento de Deus. Qualquer pessoa que tentar explicar Deus vai cair no mesmo problema do poeta que disse: "Como pode minha língua descrever Deus?" Tentar mostrar a necessidade de Deus é ainda mais difícil quando nos lembramos que o próprio Deus não tenta provar sua existência. A Bíblia não argumenta a existência de Deus. A Bíblia é a revelação escrita de si mesmo, de seus planos e de seus propósitos, mas ela não discute a existência de Deus. Ele é o livro dos livros, a santa palavra de Deus, a Bíblia, que começa com a declaração em Gênesis: "No princípio, Deus criou o céu e a terra." Esta característica marca toda a Bíblia. Os escritores, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, já têm como certa a existência de Deus. Eles jamais discutem a pessoa de Deus, nem provam a existência dele. Quando Moisés foi divinamente escolhido sob a inspiração e orientação do Espírito Santo, abrindo as primeiras palavras da Bíblia, ele sem dúvida foi por um caminho sábio, e eu não duvido que teólogos e pregadores deveriam seguir o mesmo exemplo de Moisés. O estudo dos evangelhos e dos ensinos de nosso Senhor Jesus sobre Deus nos mostra argumentos sólidos sobre a existência do Pai. Cristo pressupôs a existência de Deus em todos os seus discursos, todas as vezes que se referiu a Deus. Ele falou de um Deus eterno, um ser consciente. Além disso, ele falou que Deus é conhecível. Ele disse em João capítulo 17, versos 3, "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Nosso Senhor ensinou que Deus revelou-se e, portanto, ele pode ser conhecido. Sem tentarmos ser mais sábios que a revelação escrita, que seria uma grande tolice, estou decidido em prosseguir com minha pergunta: quem é Deus? Possivelmente alguns de nossos ouvintes estão se perguntando se esta resposta é sábia e necessária. Sinto que minhas razões justificam minha busca pela verdade sobre Deus.
Tal busca certamente nos levará a lugares profundos e alturas inatingíveis. Um tolo é a pessoa que crê que pode atingir o infinito e medir o infinito. Em Jó 11:7 lemos: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Nossa resposta a esta pergunta é um enfático não. Certamente não nesta vida. Mas embora não possamos descobrir o Todo-Poderoso em sua perfeição, embora não possamos conhecer a Deus perfeitamente, devemos nos esforçar para conhecer o que é conhecível. Paulo disse em 1 aos Coríntios 13:12, agora o conhecemos em parte. Amados, creio ser uma grande tolice negligenciar a parte que pode e deve ser conhecida. Um de nossos vizinhos que conheci há pouco tempo atrás em nossa comunidade disse o seguinte: eu creio num certo tipo de Deus, mas não creio em Jesus Cristo. Saiba que há muita gente assim por aí. Eles têm certo tipo de Deus, um Deus de tipos. Não conhecem nada sobre ele. Eles apenas sabem coisas sobre um ser supremo ou de uma suprema existência. Creio que os homens deveriam saber o que se pode saber de Deus, pois já surgiu uma nova concepção sobre Deus que contradiz a verdadeira concepção de Deus. Quando um grupo de cientistas de todas as partes do mundo se encontra para trocar ideias sobre as últimas descobertas, novas teorias e visões futurísticas, então surge uma nova concepção sobre Deus que denuncia a verdadeira concepção bíblica de Deus. Eu repito, precisamos de uma ênfase renovada no ensino fundamental do Criador eterno de todas as coisas. Quando certo professor universitário falou à Associação Americana para o Avanço da Ciência, disse que o homem é apenas um episódio químico temporário num planeta insignificante, uma vez que foi provado pela ciência moderna de forma clara que devemos prover para nós mesmos uma nova e completa concepção de Deus. Eu digo, à luz dessa citação, que há necessidade de uma nova afirmação da visão cristã de Deus. Quando um historiador nos diz a concepção de Deus hoje já não é a mesma do homem de 1775 e não será também do homem de 2075. Quando os homens chegam a falar coisas assim, é porque precisamos reafirmar nossa posição cristã com relação a Deus. Quando um homem como Robert Blackford, um influente jornalista inglês, escreve: eu afirmo que Deus, o Pai, não passa de um mito. Diante da vida e do conhecimento do mundo, não podemos crer em um Deus de uma forma razoável. Não há nenhum Pai Celestial cuidando com carinho de nós, seus filhos. Ele não passa de uma sombra, de um melancólico sonho humano. Eu não creio em Deus. A crença em Deus ainda é, em geral, aceita, mas à luz das descobertas científicas e das demonstrações, tal fé é infundada e inatingível hoje. Meus queridos amigos, à luz dessa citação, eu digo que é necessária uma visão bíblica sobre Deus. Quando a Associação Americana de Ateísmo publicou o seu catecismo de perguntas de incredulidade, saíram perguntas como esta. Primeira delas, o que é Deus? Resposta: Deus é um personagem imaginário, um mito, uma criação de idólatras como um ser real que governa todas as coisas. Pergunta número 2, existe um Deus real? Resposta: o universo não contém Deus real algum. Quando a Associação Americana de Avanço do Ateísmo publica este tipo de coisa, é necessária uma reafirmação da visão bíblica de Deus. Quando algumas universidades americanas saturaram seus alunos com a filosofia de Friedrich Nietzsche, eles disseram: o que nos distingue é que nós não redescobrimos qualquer Deus tanto na natureza quanto fora dela, pois reconhecemos que aquilo que adoramos como Deus não é Deus, mas é digno de pena, absurdo e injurioso. Não apenas um erro, mas um crime contra a vida. Nós negamos a existência de um Deus. Mais uma vez, amigos, à luz de afirmações como esta, reafirmo que precisamos de uma visão cristã bíblica sobre Deus. Quando um questionário conhecido no mundo todo foi divulgado pelo Dr. James Lubart, quando centenas de alunos e professores responderam, a porcentagem foi a seguinte. Ouça bem, dentre os psicólogos, 86% alegaram ser ateus. Dentre os biólogos, 82% alegaram ser ateus.
Dentre os sociólogos, 81% se diziam ateus. Dentre os historiadores, 68% se disseram ateus. Dentre os físicos, 66% disseram que eram ateus. À luz desse relatório, há uma necessidade de uma reafirmação para o ponto de vista bíblico. E isso não é tudo. Um astrônomo reconhecido internacionalmente disse o seguinte: já varri todo o céu com meu telescópio e não vi Deus. Talvez não haja Deus. Uma das religiões modernas envia seus missionários a baterem de porta em porta, de dois em dois, e veja o que eles creem. Há muitos deuses, e Adão é o nosso Deus. Eu digo que precisamos de uma declaração dogmática que reafirme a fé cristã e o ponto de vista de Deus. Tal mistura de dúvidas, distorções e negativas sobre Deus são em si mesmo um desafio para qualquer ministro do Evangelho e qualquer seguidor de Cristo. Saber que nossos jovens estão expostos a esta propaganda falsa nos faz querer reafirmar os velhos princípios da fé que um dia foi entregue aos santos. Senhoras e senhores, amigos e amigas, jovens, Deus existe de verdade. Ele é o único ser pessoal consciente eternamente, a causa e o criador de todo o universo e do homem, o sábio e amado Redentor. A doutrina de Deus é essencial para o real progresso científico e o conhecimento do bem-estar do homem e seu destino. A ignorância com relação a Deus tem influenciado toda a humanidade. Quem pode dizer sem medo que a contradição que atinge a raça humana não é perceptível nas ideias erradas sobre Deus? O apóstolo Paulo, em dois palcos diferentes de sua vida, viu as questões envolvidas. Sobre sua conversão a Jesus Cristo, ele escreveu em Romanos capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Temos aqui afirmado que o conhecimento natural da existência de Deus e dos atributos essenciais de Deus está com o homem. O homem começou com o conhecimento de Deus, mas a ignorância de Deus começou quando o homem começou a duvidar de Deus. Depois, ele que veio da luz e da sabedoria, mergulhou na escuridão mental e moral. Eu diria que cada doença da humanidade, física ou mental, moral ou outra, é resultado da recusa do homem em reter a Deus e sua afeição e seu conhecimento. Os homens se afastaram do conhecimento de Deus, seguindo a raça caída, a natureza sensual e se proclamando sábios, mas se tornando tolos. Por 2 vezes em Salmos, lemos esta afirmação: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Agora esta afirmação foi encontrada em Salmo 14 e verso 1 e Salmo 53, verso 1. O homem que tenta convencer a si mesmo de que não há Deus, porque ele já encontrou provas de que Deus não existe. Aprendi que a palavra tolo, tal como usada nestes 2 debates, Salmo 14, 1 e Salmo 53, 1, é a palavra hebraica Nabal, e esta palavra denota perversidade moral, mais que apenas mera fraqueza ou ignorância. Nabal, que é um personagem do Velho Testamento, parece ser esse tipo de pessoa. Você pode ler em 1 Samuel, capítulo 25, começando com este verso 25. Nabal não nega teoricamente a existência de Deus, mas o nega em seu coração. Seu coração está fechado para Deus e fora de seus planos. Ele ordena sua vida e seus valores como se Deus não existisse. Esse ateísmo prático não começa na cabeça, mas no coração. Quando nos orgulhamos de qualquer pessoa e nos curvamos em submissão, em última análise, estamos negando a Deus e o seu poder. Viver sem Deus é tolice. Tentar empurrar Deus para fora de nossa mente é o cúmulo da imbecilidade. É um grande pecado apenas pensar que Deus não é Deus. Aquele que faz isso é louco. É como se a negação da existência do fogo fizesse com que o fogo não queimasse, apenas porque ele disse que o fogo não existe. Li sobre um rico chinês que visitou a Inglaterra e se encantou com um lindo microscópio que lhe foi mostrado. Ele jamais havia visto um microscópio antes. Quando alguém deixou que ele visse algo no microscópio, ele ficou encantado. Por isso, comprou um e levou de volta para a China a fim de se divertir ao chegar em casa.
Certo dia ele teve a chance de observar um pedacinho de seu arroz do jantar e, para o seu horror, ele descobriu que havia minúsculas criaturinhas em seu arroz. Naquela época, fazia parte de sua fé jamais comer nada que tivesse vida animal. E agora? O que ele faria? Ele não era apenas um apreciador de arroz, mas o arroz era parte de sua dieta diária. Ele pensava ter visto apenas uma forma de ver o arroz, e o que ele fez? Pegou o caro microscópio e quebrou em pedacinhos. Por quê? Ele se sentiu ofendido pelo microscópio. O microscópio revelou aquela bactéria existente no arroz. Não era uma bactéria nociva, graças a Deus. Mas quando o homem viu aquela coisinha se arrastando sobre o arroz pelo microscópio, ele ficou irado com o microscópio e quebrou-o em pedacinhos para destruí-lo. Alguém pode dizer, que bobagem! Ainda assim, meus amigos, a atitude daquele chinês com o microscópio é exatamente igual ao do homem que questiona a existência de Deus. Eles não querem enfrentar a realidade da existência de Deus por causa das horríveis possibilidades de um julgamento vindouro e por não terem respostas para seus pecados. Portanto, eles colocaram para longe a ideia de Deus e se autoproclamam ateus. Quando o chinês destruiu o microscópio, ele não conseguiu tirar a bactéria do arroz. Nem tampouco o ateísmo destrói o fato de que o julgamento de Deus vai chegar quando os homens deverão dar contas diante de um Deus justo. O que eu gostaria que você fizesse é olhar com cuidado alguns textos das Escrituras. Vamos ver, por exemplo, no Salmo 19. Temos aqui, na caneta inspirada de Davi, as seguintes palavras. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Veja que o tema deste Salmo 19, pelo menos nos 6 primeiros versos, nos fala da revelação de Deus. O espaço atmosférico, a vasta expansão que diz que uma noite olha para o dia e literalmente dá um silencioso testemunho para o fato da existência de Deus. O salmista disse, um dia faz declaração a outro dia. Isto simplesmente nos diz que a cada dia que passa, repetida e abundantemente, manda uma mensagem peculiar de que há um Deus. Este testemunho é chamado de discurso. Embora seja silencioso, ele é real e faz uma declaração pública de certas verdades sobre Deus. A linguagem humana, oral ou escrita, não consegue apresentar a verdade divina. Cada novo dia demonstra clara e efetivamente, sem obscurecer, a personalidade e o poder de Deus. Até mesmo à noite, quando o dia já passou, há uma informação sobre o Criador do Universo. Eu vi a aurora boreal apenas uma vez. Fui até o estado de Nova York com minha esposa, mas numa noite eu consegui vê-la. Aquele olhar da aurora boreal foi suficiente para que eu visse que não há homem ou animal que esteja no controle. A cada brilho daquelas luzes do norte, uma mensagem era dirigida à minha mente. Eu sabia que havia um Deus. Mas se era a instrução da aurora boreal, o Sol, a Lua, a Via Láctea ou qualquer ponto no sistema solar, as vidas humanas são influenciadas em todo o mundo com o que a criação tem a dizer. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nenhuma língua está além desta instrução não articulada. Eles falam a todos os homens o tempo todo, em todo lugar. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10, 18. A única língua que a criação fala é que o seu Criador é o Senhor do céu e da terra. Pense nisso, caro amigo. Eu gostaria que você refletisse qual a conclusão que chegamos em nosso estudo introdutório. Como é Deus? A primeira pessoa da Trindade. Se Deus quiser, se Ele permitir, vamos continuar esta série na mesma estação. Continue olhando para cima. Que Deus o abençoe e até o próximo estudo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico,
com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.